Olá, queridos, que Deus te abençoe. Antes de você ouvir essa poderosa mensagem, eu tenho 2 recados para você de suma importância. Primeiro recado, eu gostaria de pedir a você com muito carinho, e você vai me fazer um favor para nos ajudar e abençoar o nosso ministério, se inscrever no nosso canal. O segundo recado é você dar um like no vídeo e ativar o sininho para receber as notificações. Um outro recado muito importante é você me seguir no Instagram, porque nós estamos usando o Instagram agora com uma ferramenta bem poderosa nesses dias para evangelização e ensinos e estudo. Bom, mas vamos lá. O recado que eu quero dar a você é que chegou a nós alguns livros de lançamento. Eu sei que você está ansioso para ouvir a pregação, mas é muito importante que você assista esses pequenos minutos, porque os nossos livros contribuem para o nosso trabalho e ajudam muito na evangelização. E eu vou falar aqui de alguns livros e nós estamos fazendo uma promoção nesse kit que eu estou chamando Evangelização e Avivamento. Olha o que chegou na nossa editora, o livro Transferência de Unção. E aqui eu tenho uma frase de John Wesley: eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. Esse é o meu mais recente livro, o livro Transferência de Unção, e eu falo desse grande e último despertamento espiritual que virá sobre a terra. Meu irmão, aqui tem coisa tão profunda, mas tão poderosa. Já tem gente lendo esse livro e recebendo uma unção poderosa de Deus na vida dele, capacitação, dons, gente operando com sinais, prodígios e maravilhas. Esse último avivamento, esse grande despertamento que está vindo sobre a igreja do Senhor Jesus, eu creio, será o último grande despertamento. Então, esse livro está dentro desse combo que eu estou falando agora. O mais recente, gente, é esse aqui. Olha que livro, Senhor, Salva-me, de John Wesley. Olha que livro. John Wesley é o maior avivalista, evangelista de todos os tempos, desde os apóstolos, entre 1700 a 1791. Esse livro aqui foi um livro traduzido pela nossa editora, eu fiz toda a tradução do livro, traduzido para a linguagem da nossa editora. É um livro feito para você dar de presente para quem não conhece Jesus, dar de presente para quem conhece Jesus e para você. Aqui está tudo sobre o maior e o mais profundo entendimento da salvação. Livre-arbítrio, graça preveniente, justificação. Toda a doutrina wesleyana está contendo aqui nesse livro de uma forma simples, fácil de entender. Esse livro vai ser um dos maiores mecanismos que Deus vai usar, vai por mim, para você ganhar sua família para Jesus. Aqui tem estratégias que Wesley usava para evangelização. Você sabe, John Wesley ganhou mais de 1 milhão de almas para Jesus, em cima de um cavalo. Então, ele tem muito para nos ensinar como passar e evangelizar as pessoas e como ganhar almas. Lendo John Wesley, que Billy Graham também ganhava almas. Todos os maiores e grandes evangelistas, grandes ganhadores de almas, eles são porque aprenderam isso, obviamente no Espírito Santo receberam o ministério, mas aprenderam essa grande estratégia que Deus deu a John Wesley para ganhar almas, ganhar vidas em massa, muita gente para Jesus. Então, lançamento da editora vem, Senhor, Salva-me. Dentro do nosso combo Evangelismo e Avivamento, também tem um livro nosso que veio ano passado, Curando os Enfermos em Nome de Jesus. Esse é um livro que eu escrevi. Esse livro é para ativar em cada irmão o ministério de milagres, os dons de curar. Você vai terminar esse livro e vai receber o impacto de Deus dos 3 dons que mencionados por Paulo na Bíblia, que são dons de poder. Quais são esses dons? Dom da fé, dom de curar e operação de milagres. Olha aqui, curando os enfermos em nome de Jesus. Agora olha o outro livro da nossa editora que você vai poder adquirir dentro do nosso combo Evangelismo e Avivamento. Aqui é de um outro avivalista do século XVII, John Wesley do século XVI, esse é do século XVII, Graça para o Culpado, de Charles Haddon Spurgeon. Também uma grande, poderosa ferramenta de evangelização. É livro que você compra, dá para o católico, dá para quem lê esse livro e entenda o evangelho.
ferramenta para ganhar almas. É presente que você dá para quem você ama e quer que ele receba Jesus. Graça para o Culpado, de Charles Spurgeon. E, dentro do combo Evangelismo e Avivamento, esse livro, gente, meu Deus, esse livro de um americano, Steve Swishers, Fogo do Avivamento para Hoje, também junto com o meu livro A Última Onda, Transferência de Unção para o Nosso Tempo. Esse livro vai falar do poder do Espírito Santo que será derramado sobre nós nesses últimos dias. É maravilhoso esse livro, você vai ler e chorar muito no Espírito. Então eu falei para você aqui, de 5 livros do nosso editor, editoravem.com. No rodapé aí está o site da editora, onde você compra esse livro, chega na sua casa em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo vai chegar pelo correio na sua casa. São 5 livros, Evangelismo e Avivamento, que vai chegar na sua casa, e você adquirindo esses 5 livros, eu vou te dar de presente esse mangá de batalha espiritual para as crianças, que seu filho vai amar, que são as aventuras de Luke, batalha espiritual para as crianças. Então aí vai 6 livros. Os 5 livros e mais a revestinha você pode adquirir pelo nosso site, editoravem.com. Você vai entrar, vai estar lá, combo, Evangelismo e Avivamento. Você vê quantas vezes você vai pagar, vê como vai chegar na sua casa pelo correio. E o combo, olha que presente, está custando R$100 os 5 livros e mais a revistinha de presente, e chega na sua casa. Que Deus possa ministrar na sua vida através da mensagem. Volto a dizer, ative o sininho, se inscreva no canal, dá um like, dá o seu comentário e me siga no Instagram. Que Deus te abençoe. Alguém aqui se lembra o que foi ensinado na quarta-feira passada? Depravação total e livre-arbítrio. Nós aprendemos na quarta passada que o livre-arbítrio é existente, que apesar do pecado de Adão ter atingido toda a alma do homem, o homem não perdeu o livre-arbítrio. Então, através desse livre-arbítrio, Deus vem a esse homem, inclina a vontade desse homem, o arbítrio desse homem, para que ele possa crer no Evangelho. Mostramos muitos textos bíblicos que comprovam que o homem tem sim o chamado livre-arbítrio. Hoje nós vamos falar do assunto mais cabeludo da teologia que já existiu até hoje, que é predestinação e eleição corporativa. Isso são temas completamente bíblicos e essenciais na fé do crente. Você fala sobre isso, mas muitas vezes não entende sobre isso. Neste ponto, eu quero abordar com os irmãos, dentro do tema eleição e predestinação, eu quero abordar com os irmãos 5 pontos interessantes. E são eles: o amor de Deus, a presciência de Deus, a condicionalidade, corporatividade e então a predestinação. Em primeiro lugar, o amor de Deus dentro do tema é um amor incondicional. A diferença de amor de Deus e ira de Deus devem ser completamente explícitas ou explicitadas aqui nessa noite. O amor de Deus, e preste muita atenção, amor de Deus é um atributo da natureza de Deus. Atributo é o que Deus é. Então Deus tem atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Por exemplo, o amor de Deus é um atributo comunicável. Soberania de Deus é um atributo incomunicável. Só Deus é soberano, mas o amor ele compartilha com todos. Atributos comunicáveis são atributos que Deus compartilha. Atributos incomunicáveis são atributos que Deus não compartilha. Atributo é a natureza externa e interna de Deus. Amor de Deus é diferente de ira de Deus. Ira de Deus não está na categoria de atributos de Deus. Ira de Deus é algo contingente em Deus. Ira é algo contingente.
Amor é algo necessário. Amor é atributo, ira é contingência. Ou seja, o amor é algo essencial. A ira não é essencial. Ela é necessária, mas não essencial. Então, nós devemos entender que Deus só se ira como reação ao pecado. Mas ele não é ira, ele se ira. Deus se ira por causa do pecado. Mas ele é amor, mas não é ira. Então o amor é algo contingencial e a ira não. Quem está entendendo aí? Para nós compreendermos, existe um termo técnico na Bíblia e dentro da teologia chamado duplex amor dei. O que é o duplex amor dei? Isso é um termo do latim que é chamado o duplo amor de Deus. O amor de Deus, ele deve ser entendido sobre dois aspectos. Por isso, se escreve duplex amor dei, o duplo amor de Deus. Em primeiro lugar, Deus ama a si mesmo. Deus não pode amar outro ou qualquer outra coisa antes de ele amar a si mesmo, que senão isso faria dele um idólatra. Como não tem Deus além de Deus, ou nem Deus sobre Deus, ele tem que primeiro amar ele. Senão ele seria idólatra de alguma coisa ou de alguém, se ele amasse alguém antes de amar ele. Então, em primeiro lugar, Deus ama a si mesmo. Ou seja, Deus é o maior objeto digno de ser amado. Deus ama a si mesmo em primeiro lugar, para ele também não ser idólatra. E por que a Bíblia diz que você tem que amar também a Deus de todo o coração em primeiro lugar? Para que você também não seja idólatra. Em segundo lugar, depois de Deus amar a si mesmo, ele ama a sua criação. Tudo que ele criou é amado por ele em segundo lugar. Então, não faz menor sentido imaginar que Deus cria indivíduos destinados para a perdição, como o movimento, a teologia calvinista quer aplicar a nós. Que Deus cria pessoas ou cria situações ou pessoas para a perdição, como o conceito agustiniano de Santo Agostinho e também de Calvino no conceito da dupla predestinação que nós vamos falar aqui hoje. Vamos entender então, em primeiro lugar, irmãos, veja bem, não estamos lidando com crianças. Eu não consigo pastorear uma igreja e passar a vida dando leitinho para ela. Eu consigo ensinar aquilo que eu sei. E o que eu sei é isso. Passou disso, eu nem ensino. É muito importante você entender que você tem uma oportunidade de aprender coisas extremamente profundas e depois você ainda pode assistir na internet, revisar e fazer suas anotações. Aprender, gente. Quem aqui tem sede de conhecimento? Se eu te falar o que eu leio, e o que eu ensino, e o que eu assisto, você me chama de louco. Se eu te falar para você que eu leio Voltaire, Jean Rousseau, se eu falar para você que eu leio, você me chama de quê? Antônio Gramsci. Então, eu leio de tudo. Eu leio filósofos e pensadores para refutá-los. Já li tudo sobre Karl Marx, por exemplo, de Engels. Então, por quê? Porque eu tenho sede de conhecimento. Eu tenho sede do saber. Nem sempre eu estou lendo algo para me inclinar àquilo. Eu estou lendo algo para ter conhecimento, para ter entendimento, para enriquecer-me. O conhecimento é uma fome. E eu fico muito preocupado quando eu vejo pessoas que não têm sede de conhecimento. Quem não tem sede de conhecimento está fadado a ser gado. Está fadado a ser escravo, a andar de coleira filosófica, pensar pela mente dos outros. Mas vamos lá. Antes de entrar nos ensinos e na doutrina da salvação, é importante nós desconstruirmos o conceito fatalístico e determinista.
Preste muita atenção nisso. Predestinação. Quem já ouviu falar desse termo? Você sabe o que é predestinação? Pode parecer estranho aos seus ouvidos, mas é um termo bíblico. Você pode dizer que não entende predestinação. Você só não pode dizer que predestinação não é bíblico. Predestinação é algo bíblico. Agora, a maneira como se compreende a predestinação e passa a predestinação que se torna fruto do debate. Como a predestinação é o cerne e o centro do debate soteriológico, soterologia é o ensino da salvação. Então, soteriológico é tudo que tem a ver com soterologia e ramartiologia, tudo que tem a ver com a salvação e pecado, ou seja, o coração da nossa fé. O debate filosófico e teológico que vem desde a patrística, que começa com Agostinho, esse debate, ele é extremamente necessário para você saber defender a sua fé e saber por que você é salvo e por que você é cristão. Agora, presta atenção. Você não precisa saber disso para ser salvo. Você nem precisa saber disso para ser feliz. Mas se você souber, você será muito feliz. Mais do que você é. Porque você vai sair do mundo das trevas do conhecimento. E vai avançar níveis mais profundos na Bíblia Sagrada. Quem tem fome e sede de conhecimento aí? Então vamos aproveitar, gente, porque quando voltar ao normal, com a igreja cheia, é quase impossível você gastar tempo ensinando um negócio desse. Então aproveita. Amém? Desconstruindo a predestinação e dupla predestinação calvinista. Veja bem. São 3 linhas de pensamentos filosóficos e teológicos no mundo. Primeira linha, que vem de Agostinho de Hipona, que tinha debate com o padre Pelágio, e depois esse debate se torna entre João Calvino e os discípulos de Jacó Armínio. Jacó Armínio foi um discípulo de Beza, que foi discípulo de Calvino, e ele vem com um contraponto, não concordando com as ideias calvinistas. Calvino era um suíço que morava em Genebra e desenvolveu todo esse acrônimo que eles chamam de 5 pontos do calvinismo. Já falei isso na primeira disciplina e hoje é importante você saber o que eles chamam de dupla predestinação. Primeira coisa que você precisa entender, que a dupla predestinação acredita que Deus predestinou de uma forma soberana, eu chamo ditadora ou evasiva, mas eles gostam do termo soberana. Eu gosto mais do termo arbitrária. Quem iria se salvar e os que iriam para o inferno. Dupla predestinação é Deus escolher de forma antecipada, arbitrária, quem vai para o céu e já determinar quem vai para o inferno. Apesar de nós não sabermos, Deus, antes da fundação do mundo, isso na doutrina calvinista, determinou que algumas pessoas vão para o céu e as demais que não vão para o céu vão para o inferno. Alguns são vasos de honra, outros são vasos de desonra. Então, por mais que algumas pessoas que estão predestinadas para ir para o inferno, elas queiram Deus, elas não podem porque elas estão predestinadas ao inferno. Por mais que isso possa parecer esquisito, absurdo, esse é o conceito da dupla predestinação. Dentro dessa predestinação, que é evidente para eles, o crente, aquele que aceitou Jesus, foi predestinado para a salvação antes da fundação do mundo. E aconteça o que acontecer, ele não perde a salvação, pois ele está salvo. Ele pode estar no boteco, numa boate, pode estar fazendo o que for, mas ele não perde a salvação. Então, você já ouviu termos como uma vez salvo, salvo para sempre. Quem já ouviu isso aí? Que o crente não perde a sua salvação. Esse é o conceito da predestinação calvinista. A dupla predestinação, então, é Deus predestinar
antes da fundação do mundo, os que irão para o céu e os que irão para o inferno. Até eles gostam de esconder isso. Porque se o camarada for tentar entrar no calvinismo, logo de encara ele pegar esse estudo, ele já não entra. Então eles deixam isso para o final. Mas vamos ver aqui alguns textos de João Calvino, o Papa que deu nome à doutrina, né? Por exemplo, João Calvino disse assim, porque Deus não criou todos em igual condição, mas ordenou uns para a vida eterna e os demais para a condenação eterna. Institutas de Calvino, volume 3, página 41. Uma outra frase de João Calvino, olha que coisa terrível, gente. Deus não só viu de antemão a queda de Adão, e nela viu também a sua posteridade, mas também, por seu próprio prazer, ordenou a queda. João Calvino, Institutas, livro 3, capítulo 23, seção 7. Eles estão dizendo que Deus não só viu e previu que Adão iria cair, como ele ordenou que Adão caísse. E ele não só ordenou que Adão caísse, como foi por prazer dele a queda de Adão. Parece estranho? É estranho, mas tem hoje muita gente que é calvinista e não sabe que isso aqui é calvinismo. Eles apenas se tornaram, mas não sabem o que é isso. Isso aqui, gente, é transformar Deus em um cafajeste. Isso é canalice. Essa é que é a verdade. Portanto, a queda, segundo Calvino, a queda de Adão, o pecado original, só aconteceu porque Deus ordenou. Então, de acordo com Calvino, Adão não tinha uma escolha entre pecar ou não, a não ser pecar, porque ele foi ordenado a pecar. Aí, você pode perguntar, por que esses caras pensam nisso? Esses caras pensam nisso. Pessoas inteligentíssimas, teólogos inteligentíssimos. Por exemplo, o que levou Agostinho de Hipona, na patrística, a pensar e desenvolver isso, e chegar junto com Calvino, e Calvino popularizar essa doutrina? Vamos citar alguns outros teólogos calvinistas para você entender por que eles creem assim. A. W. Pink, no livro The Case of Adam, página 283, ele diz o seguinte, um grande teólogo calvinista: Deus não apenas tinha um pré-conhecimento perfeito do resultado da experiência de Adão comer o fruto proibido, mas também decretou de antemão que ele deveria fazê-lo. John Piper, e eu gosto demais de John Piper, gente, mas a teologia dele nessa parte, aqui estamos falando de determinismo, Deus determinou. John Piper, sobre o 11 de setembro, ele diz o seguinte: Deus planejou, ordenou e governou os ataques das Torres Gêmeas. John Piper disse em um dos seus sermões disponíveis na internet, até mesmo uma bomba com material radioativo que destrua toda Minnesota agora seria de Deus. Isso é chamado na teologia, você está tomando nota, de determinismo. Você nunca vai, quando você estiver ingressando ao calvinismo, ouvir isso de cara. É igual entrar na maçonaria, você só vai conhecer o bode no mais alto grau. Quando você entrar no calvinismo, a primeira disciplina que você vai saber, você é pecador, todo mundo peca, não há quem peca, mas Deus é soberano, Deus é bom e não sei o que. Então eles vão trazer para você uma roupa de perfeição doutrinária. Mas o final da doutrina calvinista é esse determinismo que põe Deus como um monstro terrível. Agora, existe uma diferença entre determinismo e fatalismo. Esses textos que eu mostrei aos senhores são textos
deterministas. Agora vamos ver que dentro do conceito calvinista também tem os textos fatalísticos. R.C. Sproul Jr., um grande teólogo calvinista, escreve no seu pensamento fatalístico: Adão e Eva e Satanás foram originalmente criados bons. Até aí tudo certo. Então seu desejo ou inclinações mais fortes devem ter sido originalmente bons. Tá certo. Agora olha o ponto. R.C. Sproul Jr. disse: então significa que nenhum deles ou nenhum de seus pecados podem ser origem do pecado. Ele está dizendo que o pecado não começou nem com Adão, nem com Eva e nem com Satanás. Ele diz: se não começou com Adão, com Eva, nem Satanás, ele tem a ousadia de dizer: o culpado é o próprio Deus, que introduziu o mal no mundo. Isso é fatalismo. Evidentemente que se você vê Deus sobre esse prisma do determinismo, da dupla predestinação, você vai cair nisso. Então, o pedófilo também não é culpa do pedófilo, é um decreto de Deus. Qualquer nível de maldade no mundo é um decreto de Deus. É um determinismo consequente de fatalismo. Aí você me pergunta, por qual motivo eles creem nisso? Aqui está a resposta de Sproul. Por que eles creem nesse tipo de coisa? Olhe bem. Era o desejo de Deus tornar sua ira conhecida. Então ele precisava, algo sobre o qual estar irado. Então ele precisava ter criaturas pecadoras para que o seu lado de ira se manifestasse. Aí é o ponto que você vai entender que o duplex amor Dei foi criado, esse pensamento teológico, para rebater isso. Eles entendem que ira de Deus é um atributo, e todos os atributos de Deus têm que ser manifestos. Então nós entendemos que ira não é atributo, é uma contingência. Você entendeu agora? Quando você vê alguém dizendo que Deus precisa revelar sua ira, então ele permite, a gente entende que ele permite. O calvinista crê que ele determina o pecado para que o seu lado de atributo de ira possa se manifestar. Então, para ele ser irado, para a ira dele se manifestar, tem que ter o quê? Pecadores. Bom, você está achando estranho porque eu dei ênfase assim. Mas se você está numa sala de aula com um teólogo que não dá essa ênfase que eu estou lhe dando, você cai feito um patinho. Veja bem, isso é chamado de fatalismo. Biblicamente falando, no que deve-se crer, como compreende os fundamentos bíblicos da salvação? Vamos aprender? Predestinação e eleição aos olhos de John Wesley. Primeiro que todos esses teólogos que eu disse, a maioria deles nunca plantaram uma igreja. João Calvino era um político. John Wesley ganhou 1 milhão de almas. Aí está a diferença. Percebe o que eu disse? John Wesley foi um jovem pregador que veio no século XVI, da metade para frente de 1700, quase perto ali, no período da Revolução Francesa, quase perto do período napoleônico, que chega no final de 1700. John Wesley era um teólogo inglês, um evangelista, que ganhou 1 milhão de almas para Jesus, e ele deixou um legado para nós doutrinário. Glória a Deus. Porque se ele não tivesse feito isso, nós estávamos na escuridão do fatalismo ou do determinismo. Todo mundo crendo dessa forma. Primeiro lugar, o que é eleição? Vamos entender isso na Bíblia. Eleição é o ato de Deus escolher os salvos. Isso é bíblico. Deus tem sim seus eleitos. A questão é como ele faz isso e qual é o critério que ele elege os salvos.
A eleição está na Bíblia. Então, eleição e predestinação são duas coisas distintas, não é a mesma coisa. Eleição é o ato de Deus escolher o salvo. E predestinação é o destino que Deus dá para os salvos. A predestinação é o destino que Deus dá para os eleitos. Eleito é o salvo, predestinação é o destino desse salvo. Ok? Vamos abordar então esses dois diante de um terceiro aspecto teológico, bíblico, que os deterministas e fatalísticos ou fatalistas não gostam muito de usar, mas ele está na Bíblia. Anote, por favor: eleição, predestinação e presciência. Eleição, predestinação e presciência. Então vamos lá. Eleição é o ato da escolha de Deus para os salvos. Predestinação é o destino que Deus dá para quem Ele escolheu. E presciência é Deus saber previamente de tudo antes que tudo aconteça. Então, presciência é um atributo de Deus. Entenderam o que eu disse? A presciência nos ensina que Deus nunca é pego de surpresa. Ele sabe de forma presciente de todas as coisas antes de todas as coisas acontecerem. Se você não crê na presciência de Deus, você pode então ensinar por aí, como alguns teólogos liberais, que Deus não sabe de todas as coisas. Como eu já vi teólogos liberais aqui no Brasil pregando sobre isso. O que a teologia liberal é? Ela prega o que ela entende. Teologia liberal é fruto do iluminismo. Teologia liberal é o fruto de Voltaire, Antônio Gramsci. Ela diz o seguinte: você pode ter fé, mas tem que ser uma fé pautada na razão. Não tem como. Ou é fé ou é razão. Então Voltaire iniciou-se o iluminismo, e daí ele tirou a teologia da Europa, por isso que as igrejas da Europa estão morrendo. Daí nasce o liberalismo teológico. A ideia é: eu não creio naquilo que minha mente não entende. Significa que eu sou um pensador, então. Eu só creio naquilo que é possível crer, que faz parte da razão. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Então nós temos teólogos no Brasil liberais. Caio Fábio é um teólogo liberal. Por isso que você vai ver eles atacando a Bíblia. Todo teólogo que ataca a Bíblia é um teólogo liberal. Né? Aquele que teve aqui, qual é o nome dele? Eu sempre esqueço. Ricardo Gondim é um teólogo liberal. Você vai dizer assim, ó: Deus não está no controle de tudo. Deus só sabe das coisas quando as coisas acontecem. Quer dizer, eles não creem literalmente na presciência de Deus, porque eles têm uma mente do iluminismo, dos filósofos iluministas. Nem é de Platão. São iluministas mesmos. Filósofos modernos. Moderno é assim, gente. Né? Não é moderno, não é igual de Platão, Sócrates, Heródoto, não. É moderno de 1500, 1400, 1300. São filósofos modernos. O fruto do iluminismo é a descrença. Karl Marx chegou ao ponto de dizer que a religião é o ópio do mundo. Você sabe o que é ópio? É de onde originou a palavra droga. Ópio, naquela época as pessoas sentiam muita dor na alma, então elas iam lá e tomavam um remedinho chamado ópio. E Karl Marx dizia que só que o ópio ele era só destinado aos ricos. Então quem não era rico, ele ia para a igreja. Então ele disse que a religião é o ópio, é a droga do mundo. E ele mantém isso. Por isso que no Manifesto Comunista, Karl Marx diz que a primeira coisa que existe é acabar com a religião, pois ela acaba com a razão. Onde tem religião, segundo eles, a razão morre. Na realidade, fé não se explica, se vive. Não tem como você ser um cristão iluminista, racional, marxista e etc., senhores. Não tem. Quem
Entende o que eu estou falando até aqui? Bom, vamos entender então. Eleição. Quem aqui se considera um eleito do Senhor? Eu sou um eleito, amém. Eleição são os salvos. Quem é eleito do Senhor aí? A Bíblia fala dos eleitos. Você quer ver? Vamos ver um texto, veja comigo Efésios 1, versículo 4. O ato de Deus salvar você é um ato de eleição. Olha lá. Vamos ler todos? Portanto, Deus nos escolheu. A palavra escolheu ali é o quê? Eu elegi você antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Então é inevitável que nós temos os termos escolheu e elegeu na Bíblia. Em algumas versões esse texto está a palavra literalmente nos elegeu. Qual Bíblia está elegeu aí? Os que fizeram conferência? Acho que ninguém. Ficaram. A sua está, Greg. Ok. A palavra escolheu é elegeu. Mas é só para ficar mais fácil o entendimento. Para você entender o seguinte, a igreja e Israel são eleitos. Isso nunca irá mudar. Para o calvinista, essa escolha de Deus e essa eleição de Deus, ela é incondicional. Para eles, Deus elegeu pessoas, indivíduos de um por um, incondicionalmente, uns para o céu e outros para o inferno. Vocês entendem o que eu estou falando, gente? Quem está entendendo? Ou seja, para onde vão os eleitos é chamado de predestinação. O ato de eleger que é eleição. Perceba? Para eles, Deus elegeu incondicionalmente, sem acréscimo da sua fé, sem você saber de forma soberana. E Ele predestinou você para o céu. Ou alguns para, ou a maioria para o inferno. Mas nós cremos, biblicamente falando, e nós vamos comprovar isso aqui, que a eleição encontrada ali, ela é de forma corporativa e condicional. Corporativa, porque o texto eleição ali está no plural, observa, nos elegeu. Não está falando de um indivíduo, está falando de um grupo. Ou seja, quando você pega a Bíblia Sagrada, a igreja no plural, de forma corporativa, ela já é eleita. A Bíblia também diz que Israel é eleito. Ainda que alguns judeus morreram e foram para o inferno, Israel vai chegar no céu. Ainda que alguns crentes desviem e vão para o inferno, a igreja na Bíblia já é tida como salva. Vou te explicar, presta atenção. Lá em São Paulo tem esse negócio de rodízio de carro, isso melhorou demais. Lotou tudo. Os nossos governadores devem ter algum problema. Aqui é tudo contra, né, gente? Funciona mais ou menos assim. Imagina que aqui teve um rodízio de ônibus, de carro. Eu também não posso sair de carro, então nem de Uber. Então eu sou obrigado a pegar um ônibus. Então eu vou pegar um ônibus lá na minha casa e na placa do ônibus está assim, ó. Como é que chama? São Brás. O ônibus está pré-destinado para vir ao São Brás. Eu compro o bilhete, então agora eu estou eleito para o destino do São Brás. Por que eu estou eleito? Porque eu tenho um bilhete. Se eu entrar no ônibus, eu agora estou predestinado para chegar no São Brás antes de sair. Porque o ônibus já estava predestinado a chegar. E eu tenho um bilhete que me garante que eu posso chegar no São Brás. Mas se eu descer do ônibus? O ônibus chega? E eu? Não. A diferença é que esse ônibus é a igreja. O bilhete não fui eu que comprei. Quem comprou o bilhete? Jesus. Ele pagou o preço da minha eleição. Então, enquanto eu estiver com Jesus, que é o ônibus, eu vou para o céu. Se eu descer, eu não vou para o céu.
E a culpa não é de Jesus que me deu o bilhete. É minha, pela minha escolha, pelo meu arbítrio, que eu não quis chegar num destino que já estava predestinado para mim. A igreja é o ônibus com a placa. A igreja vai chegar no céu. Se você estiver no corpo de Cristo, você vai chegar no céu. Mas se você se afastar de Jesus, ainda que você tenha o bilhete, você não chega no céu. É difícil entender isso, gente? É muito fácil entender isso. Só que é fácil quando você não tem uma mente controladora, porque a teologia calvinista foi feita para governo político. Como João Calvino era governador de Genebra, então ele criou isso porque é mais fácil controlar as pessoas com o determinismo. Dizer para as pessoas que elas são livres pode ser perigoso. Essa foi a doutrina de Lenin, né? De dentro da Suíça, ele criou a União Soviética. Soviets quer dizer operários. União dos Operários, é a antiga União Soviética. E prometeu para todo mundo que eles não deveriam ser escravos seus feudais, pois eles eram livres. A liberdade é uma bênção, mas uma responsabilidade. Todas as rebeliões do mundo vieram porque as pessoas entenderam errado a liberdade. Então é muito mais fácil eu ter uma doutrina de controle do que fazer você crescer e entender que liberdade é uma responsabilidade. Se você não chegar no céu, é porque você desceu do ônibus. Mas o ônibus vai chegar, porque o ônibus está predestinado, antes dele sair do lugar, antes da fundação do mundo, a chegar no céu. E eu fui eleito para entrar nesse ônibus, com um bilhete, pago com o sangue de Jesus. E eu recebi esse bilhete de graça. Estamos certos quanto a isso? Amém, meus irmãos? Predestinação. Veja, a eleição, ela é então individual ou corporativa? Plural. Significa que enquanto você estiver em Cristo, você é eleito. Se você cair e se... Gente, nós somos salvos pela graça. Significa pela obra de Cristo. Enquanto eu estiver em Jesus, eu sou salvo. Só Ele pode assegurar a minha salvação. Se eu me apartar de Jesus, não tem como eu assegurar a minha salvação, porque eu não posso me salvar a mim mesmo. Então eu só posso ser salvo enquanto eu estou em Cristo. Percebe o que eu disse? Gente, eu vi um negócio essa semana que eu dei tanta risada. Presta atenção, vamos lá, vocês são inteligentes. O meu sonho é ter uma igreja de pensadores. Verdade. Eu não gosto de gente que não sabe as coisas mais importantes da Bíblia. É fácil enganar a gente assim. Mas vamos ver bem. Por isso que o cara vai lá na televisão e vende semente de feijão por R$1.000 e o povo compra. É isso mesmo. Esses dias eu vi 2 teólogos calvinistas em live. Live é tão bom para você ver tanta besteira que sai. Tem coisa boa. Já me deu foi preguiça de live já. Aí, um perguntou para o outro e disse assim, ó, gente, olha a loucura desse povo assim, ó, presta atenção. Pastor, para onde vão as crianças quando morrem? Boa pergunta. Se ela não é batizada, se ela não toma da ceia, se ela não tem consciência, se ela morre, vai para onde? Está vendo? Você saberia responder isso? Mas você deveria saber responder isso. Algumas pessoas dizem que elas não vão para o céu. Outras dizem que elas vão para o céu. Mas aí tem um debate. Como que uma criança vai para o céu se ela já nasce em pecado? É o primeiro debate. Veja, eu estou usando a arte da retórica, diatribe. Então, quando eu afirmo algo, entenda o parêntese. É um parêntese. É quando você cria um terceiro personagem na dialética e comenta. É o comentário. Ok? Preste atenção.
Como que uma criança é salva sem o batismo, se ela nasce em pecado e ela já nasce depravada? Em pecado me concebeu minha mãe. E agora? Sai dessa. Ou, como que uma criança não é salva se ela ainda está no campo da inocência, não está na prática do pecado? E Jesus disse: deixai vir as minhas crianças, porque dela é o reino do céu. Vocês viram como que todos os debates estão no campo da filosofia? Você não vence debate jogando texto. Está escrito isso, está escrito aquilo. Não. Agora nós estamos filosofando em cima do tema. Veja bem. Aí há uma linha que crê que uma criança, ela é salva pela fé dos pais. Veja, nenhum desses temas tem fundamentação bíblica, porque a Bíblia não fala explicitamente sobre o destino das crianças. Porque tem um texto que diz que todo mundo nasce em pecado ninguém verá Deus. Então não tem inocente. E tem um texto que Jesus diz: deixe vir as crianças, porque delas é o reino dos céus. Mas como resolver essa questão? A verdade é essa: não tem como. Essa seria a minha resposta. Mas vamos filosofar, que é o que eles gostam? Então filosofaram. E um disse para o outro: eu acredito que toda criança é eleita. E eu ouvindo aquilo começou a me soar meio cavernoso o negócio. Como que toda criança é eleita? Se ela crescer, ela deixa de ser eleita. Aí eu comecei a falar: toda criança que morre vai para o céu. Eu, no meu coração, acredito que Deus não deixa nenhuma criança ir para o inferno. Não posso provar, mas creio que não faz parte do contexto de Deus. Ok? Mas eu chegar ao ponto de dizer assim: Deus não deixa uma criança ir para o inferno, porque, em primeiro lugar, Deus é amor. Mas chegar ao ponto de dizer que a criança era eleita, porque eu creio que uns vão para o céu, outros para o inferno, porque Deus predestina uns para o céu e para o inferno. Então toda criança, ela já é predestinada à salvação se ela for morrer. Mas se ela não morrer e ela cresceu, ela deixou de ser eleita. Veja como os argumentos começam a não bater, fica uma coisa incongruente. Um outro pastor estava dando entrevista sobre predestinação e eleição e perguntaram assim: John Piper, o seu filho não é crente. Ele disse: não é. Você parou para pensar que o seu filho pode não ser eleito? Aí John Piper disse: sim, pensei nisso, por isso que eu estou orando pela eleição do meu filho. Eu falei: não tem como, nos olhos calvinistas, você orar pela eleição de alguém. Ou ele é eleito antes da fundação do mundo, ou ele não é. Não tem como você orar. Isso é um ditado nosso, que cremos que os homens são livres para aceitar a Deus ou não, e é a palavra que convence pelo Espírito Santo o homem, quebranta o coração dele, tira o coração de pedra e põe o coração de carne. E aí sim, nós evangelizamos, fazemos missões, porque nós cremos que as pessoas têm que crer no Evangelho por seu livre-arbítrio, sua livre vontade. Eles não. Eles creem que quem é eleito já está eleito. Mas vamos ver na Bíblia, veja esse texto, de Romanos 8:29, preste muita atenção. Eu sou eleito antes da fundação do mundo, porque eu faço parte da igreja. A igreja é, de forma plural, salva. A igreja de forma genérica, amém, gente? Então a eleição, ela é plural. Deus chegou e falou: a minha igreja será salva. Acabou. Eu digo que a igreja nunca mais vai para o inferno, isso antes da fundação do mundo. Ok? Se eu faço parte da igreja, significa que eu vou chegar ao destino. Agora, aonde eu vou chegar é chamado de quê, gente? Predestinação. A predestinação, ela é bíblica. Mas como compreender ela, que é o motivo do debate?
Vamos ler todos? Vai lá. Porquanto aquele que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos. Verso 30. E aos que... Veja bem, viu só? Predestinação está na Bíblia ou não? Você pode dizer que não entende, só não pode dizer que não é bíblico. Aos que predestinou, a esses também, aos que chamou, aos que justificou. Temos 4 atos aqui. Primeiro ato, predestinou, chamou, justificou, glorificou. Vocês viram que tudo isso são termos bíblicos da sua salvação? Olha como é importante o conhecimento. Saber aquilo que você não sabia faz parte do prazer, até libera endorfina, viu, gente? Mas esses 4 atos, eles são precedidos por um ato que a maioria deles, ou nenhum deles, não passa batido. Qual é o ato? Veja o verso 29. Vamos ver se vocês estão bons. Qual que é? Então, antes de Deus predestinar, o que aconteceu? Ele conheceu. Qual é o nome disso? Presciência. Por que Deus predestinou? Porque Ele previu a sua fé. Ele previu que você creria. Ele previu que você iria corresponder à cruz. Então Ele previamente previu sua fé, sua conversão, o seu sim a Deus. Então Ele foi lá e previamente te predestinou. Ele então lhe predestinou mediante a sua presciência. E isso é bíblico, senhores. Então, outra vez é importante você perceber, assim como a eleição está no plural, a predestinação também. Vamos ver mais um texto provando para você que a predestinação não é fatalística. Fatalismo é aonde eu vou chegar e acabou. Determinismo é vou chegar. Eu sou determinado a chegar e aonde vou chegar é o fatalismo. Então, nem a eleição é determinista e nem a predestinação é fatalista. Deus não é esse Deus pintado pelos deterministas ou fatalistas. Ele não tornou de você a vontade ou o arbítrio. Vamos ver esse texto de 1 de Pedro 1, versículo 2. Leia lá, vamos ver, bem alto. Vamos lá. Eleitos de acordo, em conformidade com o seu prévio conhecimento. Deixa eu te explicar uma coisa muito importante em linhas do pensamento. O fato de Deus saber que o homem iria cair, não significa que Ele determinou. Por quê? A soberania de Deus, ela é constatativa e não determinativa. Deus viu o pecado do homem. E como Ele não é um Deus autárquico, um ditador, Ele já também, previamente, por isso você encontra na Bíblia o Cordeiro, que morreu antes da fundação do mundo. Por quê? Por que o Cordeiro morreu antes da fundação do mundo? Porque Deus previu a queda. Consequentemente, enviou o Cordeiro, consequentemente, previu a sua fé no Cordeiro. Então, toda aquela história que Ele previamente, pela sua presciência, previu, Ele escreveu no livro da vida. Então, eu sou eleito de acordo com o pré-conhecimento de Deus da minha fé. Eu não sou eleito porque Deus disse, você vai ser salvo, acabou e pronto, acabou. Eu sou eleito porque Deus previu que eu creria na pregação. A pregação vem, quebranta meu coração, tira o coração de carne, de pedra e põe o coração de carne.
convence o homem do pecado, justiça e juízo, que é a obra do Espírito, Deus viu tudo isso aconteceu, só que antes de tudo acontecer. Quem entende esse ponto aqui? Será que é difícil entender isso, gente? Porque, veja bem, é importante você perceber que existem dois efeitos na obra da cruz. Um efeito é chamado de causa meritória. Um outro efeito é chamado de causa instrumental. Veja bem, o sangue de Jesus na cruz é derramado de uma forma e também de outra forma. Funciona mais ou menos assim. Ninguém aqui é salvo pela sua fé ou porque creu em Deus. Porque se você é salvo porque você crê em Deus, então o mérito está na sua fé. Mas como é que você é salvo? Veja comigo Efésios 2, versículo 8 em diante. Diga comigo, mérito, diz mais alto, mérito e instrumento. Vamos lá? Pois vocês são salvos pela fé. Vocês são salvos por meio da fé. Qual é o mérito da salvação? Qual é o instrumento? Viu como é fácil a Bíblia? O mérito da minha salvação é a obra de Cristo. Mas o instrumento que eu me aproprio dessa salvação é crer nele. Funciona mais ou menos assim. Eu ganho um carro, não paguei 1 centavo por esse carro. Esse carro está na concessionária. Qual é o mérito? É de quem me deu. E a chave está na minha mão, o documento está passado no meu nome. Mas eu tenho que ir lá e pegar. Veja, eu tenho um documento dizendo, você ganhou um carro. Primeira coisa, eu tenho que crer que eu ganhei esse carro. Eu tenho que ter fé que eu ganhei esse carro. E porque eu creio que de verdade isso não é um golpe, e de verdade eu ganhei esse carro, eu vou lá e vou pegar. Significa que o mérito é meu? Não, significa que eu criei. Então a fé é apenas o ato de crer que Jesus me salvou e agora eu estou salvo. Por isso que a Bíblia diz, você é salvo pela graça. É causa meritória, a causa meritória é a graça, por meio da fé. Então você não é salvo porque você crê, você é salvo pela graça, mas pela fé você se apropria da salvação. Agora, é tão importante isso, que Deus vê essa sua fé antes de você ter fé. O nome disso é presciência de Deus. Então a predestinação ela é bíblica? É, mas ela é mediante ao prévio conhecimento de Deus. A eleição também. Deus prevê, então ele predestina depois. Amém? Nós temos, meus irmãos, vários textos bíblicos mostrando que Deus convida o homem a crer nele para a salvação. Quer ver um texto muito conhecido? Apocalipse 3:20. Esse texto é claro, olha como está lá. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele comigo. Então veja, Deus não está metendo o pé na porta, porque na teologia calvinista, Deus mete o pé na porta, você está salvo e pronto, acabou. Mas, o que você está vendo aqui, que Deus está batendo. Se você aceitar, a Bíblia diz, quem tem fé, tome de graça. Quem quiser, tome de graça. Você tem que querer. E o ato de convencer você é o ato da pregação. E o Espírito Santo na pregação que convence o seu entendimento. Inclina a sua vontade. Amém? Bom, meus irmãos, esse é o primeiro ato desse ensino maravilhoso das Sagradas Escrituras. É enriquecedor isso. É sem precedente o que você está ouvindo. Ou seja, quem vier ensinar algo diferente, você já está vacinado. Amém? Na próxima disciplina, olha, nós estamos aqui com mais de 2.000 pessoas assistindo. O povo tem sede de conhecimento ou não? São 643 computadores diferentes, cada computador é no mínimo 5 pessoas atrás dele.
É muita gente. Para você ver que as pessoas querem entender e conhecer a Bíblia. Esse é o grande segredo hoje. As pessoas têm fome do conhecimento de Deus. Na nossa próxima disciplina, hoje foi a segunda disciplina, eleição corporativa e predestinação. A terceira é graça preveniente e irresistível. O que é graça preveniente? O homem é caído, depravado. Como que ele vai ser salvo? Deus manda uma graça preveniente. Veja, não fostes vós que me escolheste. Você não me amou primeiro, eu te amei primeiro. O nome desse amor por Deus por mim, antes de eu amar Ele, é chamado de graça antes da graça. É Deus me amar antes de eu amá-lo. É uma graça prévia, uma graça preveniente. Só que essa graça, ela não é irresistível. Ela é resistível. Você pode dizer não a Deus. Eles dizem que as pessoas não podem dizer não a Deus. Mas, biblicamente falando, o Senhor disse: Israel, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar, e vocês não quiseram. Então o homem pode ou não resistir a Deus? Pode. Por isso que, quando você entende o evangelho desses olhos, você compreende a importância da pregação. Porque sem a pregação do evangelho, o poder do Espírito na pregação, as pessoas não são convencidas. Sabe o meu grande questionamento para os calvinistas? Que as pessoas não são salvas pela graça. Elas são salvas porque são eleitas. Entendeu? Porque se eu já sou salvo antes da fundação do mundo, então eu não sou salvo pelo sacrifício de Cristo, eu sou salvo porque eu sou eleito. Mas nós não cremos assim. Nós cremos que somos salvos pela obra de Cristo na cruz. E porque cremos em Jesus. Amém, meus irmãos? Aleluia.